Ô Joyce, a paz do Senhor, tudo bem? Aqui é o pastor Nelson. Nós vamos fazer uma live falando sobre os números na Bíblia. É muito importante quando nós estudamos a numerologia bíblica, ela traz um significado todo especial. Rabinos e teólogos, eles procuram manter essa profundidade da numerologia que são apresentadas nas Escrituras, e por esses motivos, padres da igreja, desde os padres da igreja, percebe-se esse desejo desse conhecimento, dessa interpretação dos números na Bíblia. E em sua obra magna, De Civitate Dei, a cidade de Deus, De Civitate Dei, que é a cidade de Deus, Santo Agostinho, 354 ou 430 depois de Cristo, ele deixou sua marca fortíssima quanto ao estudo dos números bíblicos. E nos tempos modernos, nós temos obras clássicas como Paumone, The Numbers of the Scripture, A Proof of Inspiration, O Numerador das Escrituras, uma prova da inspiração, do Dr. Milo Mahan, e Number in Scripture, O Número das Escrituras, do Dr. Eve Bullinger, que eles falaram com uma profundeza maior, com um conhecimento mais profundo. E aqui nós vamos falar alguma coisa, mostrar para vocês. Eu não estou passando muito bem, o dia inteiro não estou passando bem, mas já fiz 2 lives, ia para a igreja, mas não vou, porque eu estou com muita tontura. Mas vamos falar aí sobre essa numerologia bíblica. Os números perfeitos. Nós vemos os números 3, 7, 10 e 12. E suas aparições estão bem acentuadas na Bíblia. Esses 4 números multiplicados um pelo outro formam o grande número da perfeição cronológica, que governam os tempos proféticos do castigo de Israel e os tempos do domínio dos gentios sobre Jerusalém. 3 vezes 7, 10 vezes 12, que é igual a 2.520. Esses números de dias dão uma equivalência a 7 anos hebreus, em uma proporção profética muito forte. 3 é o número da perfeição, 7 é 3, número da perfeição divina. O 7 é o número da perfeição espiritual. O 10 é o número da perfeição ordinal, e o 12 é o número que fala sobre a perfeição governamental. O número 7 significa perfeição espiritual. Ele é considerado perfeito, completo. Quando nós vemos o número 7 mencionado na Bíblia, temos logo a ideia de perfeição. E essa marca numérica, ela é muito especial, e ela aparece como um selo numérico divino, com a grande obra da redenção. O 7 também, nós vemos essa predominância nas Escrituras, 737 aparições. E nós temos, assim, essa predominância do número 7 na palavra de Deus. Esse número deve se entender como a assinatura de Deus, que é apresentado no livro sagrado, e na obra da criação, e na obra do universo. O significado do número 7 é definido pelos eruditos bíblicos como perfeição espiritual.
Em hebraico, nós vemos aí Shevan, que procede da palavra Shavan, que significa estar cheio, satisfeito, plenitude, suficiente. E o sentido da palavra Shavan, ela tem relação com o sétimo dia de repouso, que é o sábado. Pois neste dia, toda a obra da criação se completou. Deus abençoou o sétimo dia, descansou e declarou santo esse dia, porque nele Deus, o Criador, terminou a obra da criação. Gênesis capítulo 2 e o versículo 3. Portanto, sábado é o sétimo dia, dia da perfeição, né? Gênesis capítulo 2. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. E nos 10 mandamentos nós vemos o Senhor ordenando a guarda do sábado. E a partir dessa referência textual, o número 7 ele tem um significado todo especial. Um significado maravilhoso. Por exemplo, o caminho do Senhor é perfeito. O que Deus faz é perfeito. Deuteronômio 32, 4, Salmo 18, 30. Quando nós observamos esse número mencionado nas Sagradas Escrituras, nós chegamos a uma conclusão de que Deus é perfeito. A perfeição de Deus está aí presente. E nós temos vários exemplos, né? O número 7 é extenso demais, por exemplo, para desvendá-lo totalmente, ou para falarmos totalmente sobre o número 7 aqui. Apenas estamos dando uma resumida, uma pincelada. O 7 na grande divisão do tempo. Em todas as obras de Deus, não somente nós encontramos Deus, o grande arquiteto do universo, o grande legislador do universo, organizando todas as coisas com muita perfeição, mas quando nós mencionamos essa cronologia bíblica, nós vemos os tempos proféticos relacionados também aí com a grande obra da redenção. E nós podemos encontrar a lei do número 7 na palavra de Deus. E aponta para uma divisão natural do tempo sagrado, o Shavat, que é o repouso, que é o dia de sábado. E essa primeira divisão do tempo marca Kairos, ou o tempo do próprio Deus, quando falamos da criação do universo, quando falamos do mundo cristão. Aí nós vemos esse ciclo aí de perfeição das profecias divinas na história da redenção da humanidade. No sétimo dia, Deus descansou da sua obra. Isso não significa que Deus se cansa, significa que Deus terminou a sua obra, que Deus concluiu. Na sétima geração, desde Adão, Enoque foi arrebatado ao céu, repousando deste mundo terrenal. Nós vemos em Judas, capítulo 1, versículo 14, Gênesis 5 e 24. O sétimo mês da arca, Noé repousou nas montanhas de Ararat. Gênesis 8 e 4. Vejamos aqui, Gênesis capítulo 8, é o versículo 4. E a arca repousou no sétimo mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. No sétimo século da vida de Noé, 600 anos mais 40 dias, o dilúvio cessou e ele saiu da arca, então, para um novo mundo, repousando assim da maldade daquela geração perversa que Deus apagou.
Aí nós vemos isso registrado em Gênesis capítulo 7. Gênesis capítulo 7 e o versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do abismo e as janelas dos céus se abriram. Joyce, compartilhei com outras pessoas. Na 7ª semana após sair do Egito, o povo de Israel descansou no Monte Sinai. Na 7ª hora, Jesus descansou do seu sofrimento na cruz. No 7º milênio da história humana, nós veremos o retorno do Senhor e o estabelecimento do seu reino milenar. Então, observe que o número 7, ele domina realmente o tempo, né, esse tempo cronológico normal do nosso relógio. No Israel bíblico, a semana dividia-se em 7 números. No entanto, somente o 7º dia tinha um nome registrado, um nome diferenciado, que era Shavat, que é repouso da raiz Shava, que significa completo, satisfeito. Portanto, nós chegamos aqui a um entendimento que a palavra sábado é descanso. Ele descansou de uma obra que ele fez que foi totalmente perfeita. E os dias restantes designavam-se somente por números. Este era o número do ciclo repetitivo e dia específico para descanso cerimonial de todo o povo de Israel. Oi, Danilo, tudo jóia? Tudo bem, querido? A cada 7 dias, os judeus guardavam um dia de descanso, que era o sábado. A cada 7 meses, interligados, Nisan e Tisri, havia festas e repouso delas. De Nisan e Tisri, há 7 tempos de celebração. E de Tisri, o mês sabático, a Nisan, há 7 tempos de descanso, que é o ano religioso, um ano civil. A cada 7 anos havia um descanso agrícola, que é o ano sabático, quando a terra descansava da colheita dos frutos e da sementeira. A cada 7 vezes 7, que é 49, havia jubileu, que é o ano jubilar, ou Pentecostes, que significa 50º. E após 7 vezes 7 anos do ano sabático, havia 2 anos seguidos de descanso. O ano 49 e o ano 50. 7 tempos perfeitos proféticos, 7 tempos proféticos de anos, marcavam um ano favorável à boa vontade do Senhor. A cada período de 7 vezes 70 anos, nós temos 490, que havia um tipo de redenção para Israel, que nos leva até o grande ciclo profético no plano da redenção, manifestada nas 70 semanas dos anos proféticos da profecia de Daniel. Vejam, observem que é um assunto muito interessante. E na semana profética, nós temos aí o número da perfeição cronológica de 2.520 dias. Este número em dias hebraicos equivale a 7 anos proféticos, ou seja, 7 anos de 360 dias cada, 7 vezes, que é igual a 360. Esse é o produto da divisão do grau da esfera celeste. E os astrônomos fundamentam suas medições na existência dessa esfera, que engloba e cobre tudo. Dessa forma, os 2.520 anos são resultado de tudo que foi criado por 7, ou seja, 360 vezes 7. Atos capítulo 17, versículo 28 diz:
pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Gente, é interessante nós estudarmos a numerologia bíblica, porque ela nos dá uma visão muito ampla das Escrituras. A grande profecia de Daniel, no fim dos tempos da humanidade, nos é apresentada através de um código de 70 ciclos hebdomadas, ou 70 vezes 7, que nesse contexto dá 70 vezes 7, que é igual a 490 anos, literais de 360. E esse período, que é mencionado como 70 semanas, Daniel capítulo 9, versículo 24, nos dará a entender os 70 anos que já estavam decretados sobre Jerusalém, mencionados pelo profeta Jeremias. Eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel capítulo 9, versículo 2. Aí Daniel aqui revela, além destes 70 anos, que estão ligados justamente à restauração de Jerusalém, através de Zorobabel e Esdras. Que viriam outros períodos, outros 70. 70 vezes 7, que é igual a 490. E exatamente Israel foi castigado 7 vezes mais pela desobediência dele, pela rebeldia do povo de Israel. Portanto, Deus multiplicou os 70 anos do cativeiro na Babilônia por 7, e daí surgiram as 70 semanas de anos, que são 490 anos. Precisamos compreender essa perfeição numerológica do número 7 na Bíblia. E o teólogo E.W. Bullinger menciona que todos os tratamentos do julgamento de Deus com Israel foram, na realidade, configurados no tempo Kairos. Primeiro, desde Abraão até o Êxodo. O segundo, desde o Êxodo até o templo. O terceiro, desde o templo até o regresso de Neemias. O quarto, desde Neemias até o reino do Messias. Aí, nós vemos aí o cumprimento da profecia de Daniel, que corresponde com o último período, com o grande período, que é o quarto. E este, justamente, é um período super importante, porque ele vai revelar o estabelecimento do reino messiânico, o reino do Messias, ou Cristo, no final das 70 semanas. 70 semanas estão decretadas para o teu povo e sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia, para ungir o Santíssimo, que é Daniel capítulo 9 e o versículo 24. Nós vemos aqui, dentro desta profecia, numerada e codificada, a morte do Messias, num tempo profético, septuplo de 69 vezes 7. A profecia diz o seguinte: até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. E 62 semanas as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias. Daniel capítulo 9, versículos 25 e 26. 7 semanas e 62 semanas dão um resultado de 69
vezes 7. Ou seja, 483 anos literais. Justamente Cristo morreu nesse período, nessa mesma semana da Páscoa, 14 de Nisan. E no final dos tempos, há a profecia da grande tribulação, que é mencionada 7 vezes nas Escrituras. E a Escritura fala sobre esse tempo como um tempo de grande angústia. Daniel 12:1. Haverá um tempo de angústia tal como nunca houve desde o princípio, desde o início das nações e até então. Nesse tempo de 3 anos e meio literais, na metade da semana, o anticristo vai reinar. E haverá uma perseguição, perseguirá a morte a todos os filhos de Deus. Mateus capítulo 24, versículo 9 ao 22. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Capítulo 13, versículo 7. E esse período é mencionado 7 vezes na Bíblia. Um tempo, tempos, 2, e meu tempo. Daniel 7:25. Um tempo, tempos e a metade de um tempo. Daniel 12:7. Um tempo, tempos e a metade de um tempo. Apocalipse 12:14. 42 meses, Apocalipse 11, versículo 2. 42 meses, Apocalipse 13, versículo 5. 1260 dias, Apocalipse 11, versículo 3. E 1260 dias, Apocalipse 12, 6. Então, observe aí. A grande tribulação, na realidade, há a predominância do número 7. Isso indica que esse tempo de grande angústia de Jacó estará sob o controle de Deus. E o plano de Deus é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. E nós vemos então aí o grande mistério do livro de Apocalipse, que fica consumado numa tríade septupla de sua perfeição, 3 partes em 7 níveis, na 7ª taça, na 7ª trombeta e no 7º selo. Sendo assim, queridos, nós devemos observar que o 7º dia semanal aponta uma divisão natural de tempo. E o 7º dia bilinar, a última divisão do tempo natural, última divisão natural. Isto é, a cada um dos 7 dias da criação se corresponde a um dia milenar na história da humanidade. 7 dias da semana, primeira divisão natural do tempo. 7 dias milenares, última divisão natural do tempo. Por 1000 anos, aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Salmo 90, versículo 4. E o Senhor, ele é soberano, porque o próprio Senhor, ele criou os tempos no mundo natural, que nós chamamos de tempo Cronos, e ele tem colocado um limite de tempo, tanto para o homem, quanto para o governo humano. E é importante nós compreendermos essas interpretações sobre os anos na Bíblia, né? Sobre os tempos na Bíblia. E a Bíblia diz que os dias de nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor, a 80. Salmo 90, versículo 10. Tempo Cronos.
que é o tempo cronológico, né? E vejam que é importante quando nós entendemos sobre os números na Bíblia. O jubileu é verdadeiramente um Shaná, pois cada 7 por 7 vezes anos acontece um novo ciclo. No ano número 50. Se fizermos a contagem de 120 anos, trocando este pelo conceito hebraico de 120 shanás, os ciclos de tempo, nós vamos entender que Deus está falando de um período longo. Muitos rabinos, eles ensinam que estes seriam os dias do homem, no sentido quando falamos de governo humano. Espaço de tempo chamado na Bíblia de tempo dos gentios. E nesse sentido, nós observamos o calendário hebraico, que nos colocaria hoje muito perto do ano 6000 da era cristã da criação. Nós vamos continuar falando sobre esses números, explicando para vocês sobre os números, porque eu acho muito importante nós entendermos tudo isso. Lembrando aqui mais uma vez que o número 7 é o número da perfeição. E este 7 regula justamente a redenção de Deus, ou seja, a redenção desta terra, através de 120 jubileus. Este cálculo, ele foi predeterminado pela mente de Deus, que pergunta: este Deus que predetermina os tempos também é um Deus misericordioso, que prolonga a sua graça por um pouco de tempo, a mais esperando o arrependimento de todos os seus escolhidos. Então vejam bem, Deus está nos dando o quê? Uma chance, uma oportunidade, prolongando o tempo na sua profecia, para que nós possamos, para que nós tenhamos um encontro com o Senhor e para que nós venhamos a ter a oportunidade de conhecer o Senhor. Amém? Aí nós temos os 12 meses do calendário hebraico, são Nisan, Ivá, Silvan, Tamuz, Av, Elul, Tisri, Esvan, Kislev, Tebet, Sebat e Adar. E os 7 meses do ano religioso são Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av, Elul e Tisri. E os 7 meses do ano civil são Tisri, Esvan, Kislev, Tebet, Sebat, Adar, Nisan. E no calendário religioso, nós observamos aí, a primeira festa é a Páscoa, celebrada no primeiro mês, Nisan, e a última é a festa dos tabernáculos, celebrada no 7º mês. E os cronologistas bíblicos, os estudiosos bíblicos, baseados em 3 fontes de investigação, eles coincidem que a data do nascimento do Senhor Jesus foi dentro do 7º mês. 7º mês religioso, de Tisri, setembro ou outubro. E esses cálculos, eles são evidenciados, fundamentados em evidências bíblicas e históricas. Ele nasceu no 7º mês do calendário religioso Tisri. Foi crucificado no 7º mês do calendário civil, que é o primeiro mês religioso da Páscoa, que é Nisan. E foi justamente o plano do Senhor, o desígnio do Senhor, a vontade do Senhor de reinar entre o seu povo. Eu espero que vocês tenham gostado. É um assunto bem complicado, é um assunto bem difícil, mas nós iremos estar falando mais sobre a numerologia bíblica, iremos estar mostrando mais para vocês. Assistam esse vídeo várias vezes para que vocês possam entender. Amém? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado aí, em nome de Jesus. Um grande beijo, um grande abraço.